E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para dar continuidade à aula de nematelmintos. Lembra que nós dividimos em duas partes? Eu falei um pouquinho na última aula, né? Generalizei os nematelmintos e agora eu vou falar de doenças, né? As nematoses, ou as famosas verminoses. Certo que as verminoses você também pode associar às doenças platelmínicas. Mas para a gente hoje nós vamos falar das verminoses ligadas a nematelmintos. Estão prontos? Então vamos lá. Eu queria que vocês se lembrassem da aula passada, onde eu falei que os nematelmintos parasitas, eles possuem uma cutícula que protege esse nematelminto de digestão, de processos digestivos. Isso é meio óbvio, né? Porque se eu sou um indivíduo formado por músculo e eu, humano, consigo comer um pedaço de carne de gado e digerir esse pedaço no estômago, me vem uma pergunta: por que que um verme, quando cai no estômago, não é digerido? Quando cai no intestino, não sofre ação de enzimas digestivas? Ele sofre, só que essas enzimas não conseguem agir porque esses vermes têm uma película protetora, uma cutina que protege esse animal contra a digestão, ok? Vamos falar agora da primeira doença nematelmíntica, tá? A ascaridíase ou a lombrigose, tá bom? Causado pelo agente chamado Ascaris lumbrigoides, né? Um nematelmínto em forma de fio, tá certo? A OMS estima que 80% da população do mundo ou teve, ou tem, ou terá algum momento da sua vida lombriga. Então, nós podemos ter tido algum momento esse tipo de parasita. Ele é um parasita comum dos dias de hoje, tá? Nós humanos somos os hospedeiros definitivos. Então, o que é que significa ser hospedeiro definitivo? O parasita se reproduz dentro do humano, tá? Se você for um hospedeiro intermediário, o parasita entra em você, mas em você não há processos reprodutivos. Se ele fica e se reproduz, você é definitivo. Se ele fica e não se reproduz, você é temporário, tá? Passageiro. Quais são as formas de eu pegar lombriga? Como é que eu adquiro, tá? Mão contaminada, fruta, verdura contaminadas, eu tocar a mão no solo e botar a mão na boca, ingerir água contaminada. Então eu tenho N formas ligadas aos processos de higiene que fazem com que eu me contamine, né? Quem é que nunca, enquanto criança, se sentou no chão, botou a mão? Então é muito fácil você se contaminar caso o solo, né, esteja contaminado. Quais são os principais sintomas, tá, da ascari? É exatamente você estar com diarreia, dor abdominal, fome, fadiga, e tem uma característica interessante que é a cuspideira, tá? Você fica o tempo cuspindo sem motivo. Aí aqui no Nordeste, né, as pessoas falam: mas tu tá com verme? É exatamente essa cuspideira é uma característica de verminose. E por que da cuspideira? Porque esse verme, ele fica, né, muitas vezes na faringe se movimentando e dá coceira e cria muco. E você sente uma gastura e você quer salivar e joga aquela saliva para fora, né? Bem característica desses indivíduos. Então vamos para o ciclo de vida, tá? A partir do momento que eu me contamino, eu me contaminei porque eu adquiri um ovo de ascari, tá? Que provavelmente estava ali num alimento mal lavado, numa fruta mal lavada, na minha mão contaminada. Então o ovo, tá certo? Ele, quando é engolido, se ele passar muito tempo ali no estômago, ele não consegue muito, né, sobreviver. Então o que que acontece? Assim que ele chega no estômago, que ele eclode, ele procura logo sair do estômago, tá, e passar para o fígado ou para o sistema sanguíneo. Quando ele consegue passar para o sistema sanguíneo, ele migra para o pulmão, tá certo? Então ele vai ficar no teu pulmão, lombriga no pulmão, só que ela é muito pequena, tá? Milímetros. E aí o que é que acontece? É por isso que tem muitos animais, cães, né, que tem parasitas próximos e humano que tem tosse, tá? Nesse período. Tossindo por quê? Porque o alvéolo dela está contaminado com lombriga. Eles furam os alvéolos,
sai para a traqueia, ou seja, vem para o teu trato respiratório, volta para a boca, lembra que eu comentei na boca? Eles ficam andando na boca, e tu fica com aquela cuspideira, aquela tosse, e cria aquele muco e cospe, e acaba deglutindo ela já eclodida. Aí você recoloca ela no trato digestivo. Ela volta para o trato estomacal, só que agora já protegido por cutina, cai no estômago, vai para o intestino e fica no intestino. Comendo o quê? Você almoçou, merendou, comeu qualquer coisa, a comida passou, ela fica lá, ó, mordiscando. Um problema da lombriga, ela não se preocupa com quantitativo. Pode ter uma, pode ter 10, pode ter 400 lombrigas. Isso é muito problemático, tá? Pode chegar um momento de você ter uma ultra infestação. Elas começam a liberar substâncias que estimulam a você sentir mal e uma gastura. E você ou defecar, né, uma dor de barriga, que é para você liberar a lombriga na fezes, ou você provocar, que aí você vai jogar a lombriga para fora. É um processo competitivo. Elas liberam esses líquidos para você se sentir mal, para ver se você bota alguma delas para fora, que é para ver se esvazia mais a competição lá intraespecífico por alimento. Só que às vezes você está tão infestado que quando você vai provocar, você tem um travamento da glote e morre asfixiado, tá? Então, você tem que estar sempre procurando tomar medicamentos antialmíticos. Como eu trato, tá? Saneamento básico, né? Higiene, sempre estar lavando, higienizando frutas e verduras crus que você vai adquirir para eliminar o ovo e nunca tá colocando mão contaminada na boca, tá? Mas, Ítalo, eu já estou contaminado. Aí você vai tomar um antielmítico, como por exemplo o albendazol. Esse antielmítico ele vai matar, ele vai tirar a cutícula, né, desse verme que vai conseguir ser digerido pelo seu trato e você acaba absorvendo os nutrientes desse verme. Você nem nota que ele sai na fezes. Próxima doença, né? Ancilostomiase, tá? Causado por dois vermes, eles causam a mesma doença, tá certo? Um é o Ancylostoma duodenalis e o outro é o Necator americanus, tá? Em outras regiões eu agrego alguns outros indivíduos. Quem é o hospedeiro definitivo? O ser humano. Como é que eu adquiro? Andando descalço. Olha que coisa incrível, andando descalço. Tá? Lembra lá do Ancylostoma caninus? Eu também pego ele andando descalços, né? Ele é o causador da larva migras, então eles são primos. Só que, interessante, que o Ancylostoma caninus não consegue chegar no sistema sanguíneo. O Ancylostoma duodenalis consegue chegar no sistema sanguíneo, né? Eles são primos, mas têm metodologias de movimentação diferentes. Aí o que é que acontece? Eu piso num solo contaminado, ele entra pela minha pele, eu não sinto, ele é muito pequenininho, ele perfura a minha pele, tá? Entra no meu sistema circulatório e fica comendo os meus glóbulos vermelhos. Tá certo? E aí, o principal sintoma desse indivíduo é a fadiga. Você fica muito cansado. Você tem tosse, diarreia, náuseas, flatulência, dor abdominal e pode gerar insuficiência cardíaca. Vamos aí para o ciclo de vida, tá? Você vê na figura uma pessoa pisando no solo contaminado. Esse verme entra pela pele, cai na corrente sanguínea, faz uma sistemática interessante, muito parecida com a lombriga, né? Ele vai para o coração agora, tá? Na lombriga já não ia para o coração. Então, muitos cachorros que tossem e muitas pessoas que têm tosse seca, um dos possíveis causas é esse verme dentro dos aurículos e ventrículos do seu coração. Tá? Então eu vou passar para o pulmão, que vai passar para a minha garganta, que vai passar para o meu coração, que vai passar para o meu trato digestivo, até que ele faz um círculo e acaba conseguindo se estabelecer, tá? Tanto no teu trato digestivo, que por ali vai sair o processo, né, de reprodução, ele vai se reproduzir no seu trato digestivo e colocar os ovos, como também ele vai ter acesso ao teu sistema sanguíneo, que ele vai ficar se alimentando, tá, dos glóbulos vermelhos, e aí você vai ter uma
uma situação chamada amarelão. Por que amarelão? Porque quando você come o glóbulo vermelho, eles soltam uma pigmentação que é a bilirrubina, tá? E essa bilirrubina, ao se impregnar na pele, você fica amarelado. No início do século passado, tá, Monteiro Lobato, ele criou um personagem chamado Jeca Tatu. Esse Jeca Tatu, ele criou um estereótipo do homem do campo do meio do Brasil, do centro-oeste do Brasil. Aquele cara de calça quadriculada, camisa de botão, chapéu de palha, mata-boca, que fica acocorado nas veredas, né, sem fazer nada. E ele perguntava: Jeca Tatu, por que tu não trabalha, Jeca Tatu? E o Jeca Tatu falava: porque eu estou cansado. Mas preste atenção que esse personagem sempre estava descalço. E por que ele estava descalço? Porque ele não tinha condições, porque ele não tinha conhecimento, andava descalço e era um propenso, né, indivíduo a ter o amarelão, ou a ancilostomiase. Então, o que Monteiro Lobato fez a pedido do governo foi criar um personagem, tá, de interesse público. Ao criar esse personagem, tanto Monteiro Lobato como o governo queria incentivar as pessoas a andarem calçadas. Foi esse incentivo, tá, que gerou nas suas bisavós, nas suas avós, nas suas mães, a dizer a famosa frase: cão, menino, peste, vai te calçar, senão tu vai ficar doente, vai te calçar, senão tu vai pegar verme. Porque a tua bisavó viu isso nesse personagem. Ela começou a ouvir no rádio, na TV. Jeca Tatu, o homem que é doente porque anda descalço. Jeca Tatu tem amarelão, é cansado. Ele não cuida do sítio, os animais estão morrendo, ele não quer trabalhar. Se calce, nunca ande descalço. Campanha pública. Então, qual é a profilaxia? Higiene, lavar as mãos, sempre andar calçado. Mas caso você tenha adquirido o amarelão, a ancilostomiase, você faz um tratamento com antielmítico para combater esse vírus. Vamos falar agora, tá, de uma doença chamada larvas migras, ou alguns chamam, né, do bicho geográfico, que é aquele vermezinho que anda pela pele da pessoa. Eu falei um pouco antes que o ancilostoma caninus pode causar um tipo de larva migras em outro local. Isso, mas no Brasil, quem causa larvas migras é o Ancylostomos brasiliensis. E por que não é o caninus? Porque o caninus não vive no Brasil, vive em outras regiões, tá? Então, essa família do Ancylostoma, ela também pode causar essa doença. Mas por que esse Ancylostoma brasiliensis, ou caninos, eles não causam a ancilostomiase? Porque eles não conseguem fazer o percurso que o outro consegue, por pequenas diferenças genéticas, tá? Eles são de famílias, de gêneros iguais, aliás, né? Mas de espécies diferentes. Tem pequenas diferenças que fazem com que, no caso do Ancylostoma duodenalis, ele chegue até o duodeno e até o trato digestivo e até os vasos sanguíneos, e que o Ancylostomos caninus e o brasiliensis fique ali sobre a epiderme, tá certo? No humano, porque no cão, olha que coisa interessante, o caninus, tá aí, Ancylostoma caninus, né, do cão, e o Ancylostomos brasiliensis, que é uma variação do caninus, conseguem viver no trato digestivo e causar aquela tosse. Lembra que eu falei que ele chegava até no coração, né, no caso do ancilostomiase? Esses dois, o caninus e o brasiliensis, no cão, conseguem chegar no coração do cão e causam aquela tosse seca, né, aquela tosse de cachorro molhado que o pessoal fala, aquela tosse de gripe depois de uma chuva. E quem está causando isso aí são esses vermes. Então você tem que tratar essa verminose. Só que quando ele sai na fezes do cão na forma de ovos, certo? E entra no humano, como é que eu vou adquirir essa doença? Eu vou adquirir pisando ou tocando num solo contaminado, mexendo no solo, pisando no solo, ele entra pelo seu pé igual o Ancylostoma duodenalis. Só que a diferença nesse caso é que eu não sou o hospedeiro definitivo, eu sou o hospedeiro temporário. Quem é o hospedeiro definitivo? Cães e gatos.
Então, se você vive numa região que tem muito saneamento básico, dificilmente você vai pegar, tá? Salmonia é muito perigoso você pegar em praia. Pessoas que levam cães e gatos, principalmente cães, à praia, esse animal, ao defecar na areia, a fezes, ao se desunerar, né, ser decompostos, os ovos ficam na areia, esses vermes eclodem, você senta, você pisa, ele entra pelo seu pé e o sintoma principal, além de coceira e ardência, é a visão de um caminho sinuoso característico. Tá? Você vê lá na pele um caminho bem definido, né? Bem caracterizado, mostrando que tem um verme andando pela sua pele. Então esse ciclo de vida aí mostra mais ou menos como é que é a sistemática, né? O cão defeca, esses ovos vão para o solo, você pisa e ele fica caminhando na sua pele. Qual é o tratamento? O que é que eu posso fazer para me livrar dessa doença? Tá? Pomadas. Temos uma pomada bem característica chamada Faldan, da caixinha laranja. Ela é uma pomada, né, clássica. Você vai pegar aquele caminho, né, iriçar, coçar aquele caminho um pouquinho, furar as pontas, vai sair uma aguinha, né, que ali é o líquido celomático, tá? Ali é sua hemolinfa. Aí você vai passar a pomada, tá certo? Passar a pomada e ela vai matar o animal porque ela vai tirar a cutícula e vai permitir que os glóbulos brancos matem. Mas, Ítalo, me diga uma coisa, se eu botar água quente, mata? Mata, só que você se machuca, né? Vai para Faldan que é melhor. Vamos falar agora da filariose, tá? A famosa elefantíase, causada, certo, pelo verme chamado Wuchereria bancroft. Esse nematelminto é muito pequeno. Ele é tão pequeno que agora você vai imaginar uma muriçoca, tá? Um pernilongo, um percevejo, depende de onde você vive, tá certo? E vai imaginar que vários desses vermes saem por aquele biquinho fino desse percevejo. Exatamente. Esse verme ele é tão pequeno que ele consegue passar por aquela agulhinha que tem na boca dele, né? Que vai contaminar você. Nós somos os hospedeiros definitivos. É dentro da gente que tem a reprodução. E quem é o intermediário? Ou o pernilongo do gênero Culex, que é o mais comum, e em algumas regiões aqueles pernilongos ou muriçocas ou percevejos, né, do gênero Anopheles, tá? Anopheles. Ou seja, nós temos aí duas possíveis causas. Então, quem é que vai transmitir para você? A muriçoca, o percevejo que vai picar em você. Caso ele esteja contaminado, tá? Ele só consegue chupar o seu sangue se ele salivar. Se ele salivar, ele consegue, né, fragmentar, tá, teu sangue para poder ele chupar melhor. E ao salivar, se ele estiver contaminado, ele transmite esse verme para você. Esse verme entra, tá? E ele vai procurar aí o teu vaso sanguíneo e ao andar pelo seu vaso sanguíneo, ele passa pelos vasos linfáticos. Então ele vai formando um caminho, ele vai literalmente furando os seus vasos linfáticos, se aproximando dos vasos sanguíneos, entrando nos vasos sanguíneos, saindo dos vasos sanguíneos. Aqui no Nordeste, né, é o famoso intrance, ele fica andando, passando. E ao furar seus vasos sanguíneos, que passa um líquido que recolhe, que extravasa do seu sangue, que é o líquido celomático, né, uma água com glóbulos brancos e proteínas e outras substâncias, imaginei um cano furado, tá vazando água, na verdade. Ao vazar água, algum canto vai ter que absorver essa água. E que água é essa? A sua pele. Então a característica básica, o sintoma básico é um inchaço no local. Então eu já vi uma pessoa assim, mas eu vi com ele na perna. Por que não foi para outra perna? Porque o verme estava naquela perna, furando aqueles vasos. O verme também não consegue entrançar pelo corpo todo. Então, Ito, tu tá me dizendo que aonde o mosquito picar, vai ficar inchado. Exatamente. Aonde o mosquito picar, vai ficar inchado, tá? Rosto, fica, braço. Geralmente, numa noite, ele vai procurar as extremidades, pernas e braços, né? Por isso que você vê mais esses locais. Ítalo, tem tratamento? Infelizmente não, tá? O tratamento dele aí é uma profilaxia no membro inchado, né? Sangrias, cortes, produtos para desinchar, mas você vai ficar contaminado. Então é por isso que é muito perigoso você adquirir essa doença. Vamos falar agora da última doença nematelmíntica, tá?
o Enterobius vermicularis, ou como muitos estão chamando agora, Oxyurus vermicularis. Quem é esse nematelminto? É um nematelminto muito curioso, tá? Ele cria aí a oxiurase, a doença cão dos meninozinhos novos, né? A doença de sofrimento das criancinhas em geral. Ítalo, por que a doença das crianças em geral, tá? Nós humanos somos o hospedeiro definitivo, tá certo? O cão e o gato também adquirem essa doença, mas o humano é o definitivo. Como é que eu pego essa doença, tá? Em frutas, verduras ou até na poeira, na areia. Criança fica muito na areia, fica muito sentado, né? Bota muita mão na boca e adquire esses ovos desse verme, tá? E o que é curioso desse verme, tá? Vamos falar um pouquinho do ciclo de vida para eu entender os sintomas. Ele tem um ciclo de vida muito parecido com os outros vermes, né? Você vai adquirir pela boca, ele vai fazer um circuito no seu corpo, tá? E no final do processo ele para no intestino. Então o macho e a fêmea ficam no intestino se alimentando de comida, tendo relações, colocando ovos, mas olha que coisa interessante, a fêmea, na hora que ela vai colocar o ovo, ela sai pelo trato intestinal para pôr os ovos. Qual é o final do trato intestinal? O ânus. Então ela sai pelo ânus e fica rodeando o ânus, fazendo um circuito, andando pelo ânus da pessoa contaminada, tá? Por que o ânus? Porque o ânus é mais quente do que o intestino, então isso vai ajudar a eclosão. E esse circuito, essa saída, esse tour anal, faz com que a pessoa sinta o quê? Coceira, purido, desconforto. Ora, tem um verme andando, 10, 15 vermes, vale ter tantos assim, sim, são 10, 15 vermes andando pelo seu ânus, tá certo? Então realmente causa uma coceira, o famoso, segundo o Ceará, frivião, aonde? Exatamente o que você está pensando. Aqui no Ceará, quando o menino se aquieta, que o menino vai para cima, vai para lá, se mexe, a mãe fala, menino, te aquieta, cão, tu tem um frivião no... Exatamente. Que frivião é esse? Porque meninos, crianças que têm esse verme não conseguem ficar quieto, nem você ficaria, tá? Coça muito, o menino fica lá coçando, ardendo, mas que tu tem verme, menino? Exatamente. E esse verme é um dos que causaram a relação intrínseca com a fezes. Quem é que nunca vai fazer cocô e não olha para a fezes? Não é verdade? Então o que acontece? Quando você vai defecar, as fêmeas do ânus são carreadas pela fezes. E aí ao olhar para a fezes, tu olha um monte de bichinho se mexendo em cima da fezes. Vale, eu tô com verme. Exatamente, tá? Então a Oxyurus é um ótimo verme indicativo para você ver, porque toda vida que você vai fazer cocô, você adquire. E olha, outra curiosidade, tá? Os ovos ficam impregnados em cuecas, calcinhas, em toalhas, em coxa de cama. Então, muitas pessoas fazem o tratamento, né? Acabam ficando curadas e se reinfestam em pouco tempo. De novo, tu já tá doente de novo, menino. Por quê? Porque a mãe pegou a mesma cueca e botou no menino. Eita, ela não lavou, não lavou, mas lavar não mata. Sabe o que é que mata? Passar. Por isso que no interior, antigamente, era costume das avós, das bisavós lavarem a cueca e depois passar com ferro quente. Porque naquele tempo o medicamento era mais difícil, né? O tratamento de médico era mais difícil, então ela já garantia que não havia reinfestação por lavar. Ah, entendi, por isso que minha avó passava as calcinhas dela, passava, exatamente. E você que vai para uma casa de um amigo, de uma amiga que está infestado, se você pedir a toalha dela e aquela toalha não foi passada, você pode estar se reinfestando ao passar no corpo, porque quando o ovo eclode, ele vai procurar o ânus para entrar no corpo. Isso é muito interessante. Então, qual é a profilaxia? Combater o verme, tomar antiemítico para matar o verme e depois que você tomar antiemítico, passar, ferver roupas. Então é bom fazer uma esterilização geral, pegar toalha, coxa de cama, ferver uma água, botar tudo num balde, tacar água quente, deixar lá um bom tempo com água quente, aí sim. Agora eu não tenho mais erro porque eu tomei um antiemítico e estou livre dessa doença. Bem, pessoal,
Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Dividimos a aula em duas, né? Uma falamos de nematelmintos e agora doenças nematelmíticas. Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.